Olá, meus amores, tudo bem? O professor tá com muita saudade. Nessa videoaula que o professor preparou para vocês, a gente vai falar aquilo que a gente já estava estudando na sala, que são os encontros vocálicos. Encontro vocálico. Encontro vocálico a gente já vê. Vo de vogal. Então, olha lá. A, E, I, O, U. Toda vez que numa palavra as vogais se encontram, se juntam, a gente diz que nessa palavra tem um encontro vocálico. Por exemplo, eu vou escrever aqui a palavra caiu. Caiu. Eu tenho um encontro de três vogais, ó. Uma, duas, três. O A é uma vogal, o I é uma vogal, o U é uma vogal. Não importa se eles vão se separar depois. O importante é que é um encontro vocálico, tá? O C é uma consoante, então descarta o C. A gente só vai observar essas três aqui. Agora eu vou escrever uma outra palavrinha aqui. Eu vou escrever diálogo. Diálogo. Diálogo é uma palavra que o A tem um acento. Então aqui, ó, o I e o A, eles estão se encontrando na palavrinha. Então são duas vogais que se encontram. Eu tenho aqui, então, um encontro vocálico. Tá? Então toda vez que eu tenho duas ou mais vogais se encontrando, eu tenho um encontro vocálico. A partir daí, eu consigo descobrir se a palavrinha tem um ditongo, um tritongo ou um hiato. Lembra que a gente ainda brincou? Então vamos lá. Ditongo. Vamos falar do ditongo. Toda vez que eu tiver uma palavrinha, nessa palavrinha, para eu saber se tem ditongo, tritongo e hiato, eu tenho que ter encontro vocálico, tá? Eu vou aqui separar, vou escrever uma palavrinha que tem um encontro vocálico e eu vou dizer para vocês se ela é um ditongo, tritongo ou um hiato. Olha só, eu vou escrever a palavra boa. E vou escrever também a palavra joia. Joia tem acento. Opa, quebrou o giz. Primeiro de tudo, para eu descobrir se é ditongo, tritongo e hiato, eu vou separar a sílaba da palavra. Então eu tenho aqui, ó, boa. Boa é uma palavra que não separa, ela só tem uma sílaba. Então, não separa. Boa. Nesse caso aqui, as vogais continuaram juntinhas na mesma sílaba. Olha, fiz até uma carinha sorrindo, ó. E aqui eu vou separar a sílaba da palavra joia. Como separa a sílaba da palavra joia? Jó e A. Duas sílabas. Olha, o O se separou do I e do A. Aqui eu tinha três vogais juntas e aqui eu tenho apenas duas vogais juntas quando eu separo a sílaba. Quando eu tenho duas vogais juntas, esse D de 2 vai dar o nome da minha ditongo. Então, nesta palavrinha, eu tenho um ditongo, porque são duas vogais juntas na mesma sílaba. A mesma coisa aconteceu no boa. Duas vogais juntas na mesma sílaba. Não importa esse O, tá? Esse O ele não está sozinho, ele está com uma consoante. Tá? Se ele estivesse sozinho, aí seria outra história que a gente vai ver já já, tá bom? Então, olha lá. Jó, ia. Esse ia formou uma sílaba sozinho, né? Com duas vogais juntinhas, não se separaram, então eu tenho um ditongo. Duas, D de dois, D de ditongo. Partindo desse princípio, eu vou falar agora sobre o tritongo. Tritongo, a palavra começa com T. T de 3. Opa, se no ditongo a palavra começava com D e era D de 2, então significa que aqui no tritongo eu preciso ter três vogais juntas na mesma sílaba. Lembra da palavra joia? Ó, a palavra joia. Será que é um tritongo, professor? Eu vou escrever a palavra joia e vou escrever a palavra Uruguai. Uruguai.
É o nome de um país vizinho do Brasil. Tá? Como é que eu faço mesmo para descobrir se tem ditongo, tritongo e hiato? Primeiro separo a sílaba. Joia. Do jeitinho que eu separei na outra página. Jó. Tem acento. Separou. Ya. Opa. Tá feio aí a letra, hein, professor? E Uruguai. Vou separar as sílabas da palavra Uruguai. Uruguai. Opa! Caramba! Presta atenção na palavrinha de cima e presta atenção na palavrinha de baixo. Na palavrinha de cima tinha 3 vogais juntas. Só que na hora de separar, essa aqui ficaram juntas sozinhas, ó. O O se separou. Então aqui é um ditongo, 2. Essa não é um tritongo. Agora aqui, ó, quando eu separei a palavrinha Uruguai, ficou Uruguai. No Guai, o U, o A e o I ficaram juntos na mesma sílaba, não se separaram. Então aqui eu tenho um tritongo. Por quê? São 3 vogais juntas na mesma palavrinha. 3 vogais juntas, tritongo. 3 vogais juntas na mesma palavrinha. Na mesma sílaba, aliás. Então, olha lá, não separei as vogais na mesma sílaba. Então, na última sílaba ficou as 3 vogais juntinhas. Aqui não é um tritongo. Por quê? Porque o O ficou separado do I e do A. Aqui só ficaram 2 vogais juntinhas. Se ficasse as 3, quando eu separasse as sílabas, aí seria um tritongo. Agora, acontece uma outra coisa, né? Quando uma vogal forma uma sílaba sozinho, quando eu separo a sílaba e a vogal fica sozinha formando sílabas sem nenhuma outra letra, sem nenhuma consoante, sem nenhuma vogal, aí eu vou chamar de hiato. Por quê? Porque essa vogal vai ser um chato, o chato da história. O chato é o hiato. Vou escrever, por exemplo, a palavra saúde. Saúde. Vou separar a sílaba da palavra saúde. Olha como eu separo a sílaba. Sa-u-de. Opa! Aqui não tinha um encontro vocálico? Tinha um encontro vocálico. Aqui, no encontro vocálico não se separou? Separou. Só que ele não ficou junto de ninguém, ó. Formou uma sílaba sozinho, única e exclusivamente ele. O U sozinho, ó. Hiato. Saúde. A mesma coisa acontece, por exemplo, a palavra rainha. 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 Gente, desculpa aí porque eu tô improvisando aqui. Vou separar a sílaba da palavra rainha. Ó, o I fica sozinho também. Rainha. Nha, 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 nha. Lembra? Rainha. Aqui era um encontro vocálico, ó. 2 vogais que se encontraram, mas quando eu separei a sílaba, o I formou sílaba sozinho. E essa sílaba sozinho é um. Ele é o chato, ele é um hiato. Ele é chato, ele é o hiato. Chato é aquele que não quer andar com ninguém, quer ficar só sozinho, ó lá. Chato, hiato. Chato, hiato. Então tá bom? Só para vocês lembrarem. Então falamos do encontro vocálico, que é o encontro de 2 ou mais vogais na mesma palavrinha. Falamos do ditongo, que é o encontro vocálico, que quando separo as sílabas, ele vai ficar 2 vogais juntinhas, tá? Boa, boa, uma sílaba só. O O e o A juntinhos na mesma sílaba. Joia, joia. O I e o A juntinhos na mesma sílaba. Falamos do tritongo. Deixa eu pegar a palavra aqui do tritongo, que é o contrário do ditongo. Ao invés de 2 vogais juntas, vão ser 3. Joia, por exemplo, não é. Por quê? Ó? Ele tem 3 vogais aqui, ó, mas na hora de separar, ficaram só 2 juntas. Então esse não é um tritongo. Não é um tritongo, ó. Não é tritongo. Uruguai. Uruguai. Opa, quando eu separei as sílabas, as vogais continuaram juntinhas, as 3 juntinhas. Então é
um tritongo. E por último, o hiato, que é o chatão da história, né? Aquele que não quer se juntar com ninguém. Encontro vocálico, separou, formou sílaba sozinho. Encontro vocálico, separou, formou sílaba sozinho. Opa! Muito bom aí para vocês. A próxima aulinha vai ser de matemática, a gente vai falar um pouquinho de divisão, ok? Joinha, só vou mostrar o dedinho para vocês. Uhul.